Guerra Fria, 1947 a 1991. A Guerra Fria foi um período de intensa rivalidade política, ideológica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apesar da tensão constante, não houve um conflito armado direto entre as duas superpotências, por isso o nome Guerra Fria. O confronto foi travado por meio de disputas indiretas, espionagem, corridas armamentista e tecnológica, e propaganda. As raízes do conflito estão no fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido eram aliados contra a Alemanha nazista. Com a derrota da ameaça comum, as profundas diferenças ressurgiram. Os Estados Unidos, de ideologia capitalista, defendiam a democracia, a economia de mercado, a propriedade privada e a liberdade individual. Já a União Soviética, de ideologia socialista, defendia o sistema de partido único, a economia planificada e controlada pelo Estado, e a abolição da propriedade privada. A União Soviética estabeleceu governos pró-comunistas nos países do leste europeu, criando uma cortina de ferro que dividia a Europa. As ações soviéticas no leste europeu aprofundaram um ciclo de desconfiança mútua entre as potências. Os Estados Unidos interpretavam a política externa soviética como a de uma ditadura expansionista, determinada a impor seu modelo pelo mundo. Por outro lado, a União Soviética enxergava os Estados Unidos como uma potência imperialista, cujo objetivo final era a destruição do comunismo e o cerceamento de sua segurança nacional. A principal característica da Guerra Fria foi a polarização do mundo, que se dividiu em dois blocos: o ocidental, de ideologia capitalista, liderado pelos Estados Unidos, que incluía países da Europa Ocidental, Canadá, Austrália, Japão e outros. O bloco oriental, de ideologia comunista, liderado pela União Soviética, incluía os países do leste europeu, como Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, e outros aliados como Cuba e Coreia do Norte. Ambos os lados acumularam enormes arsenais de armas nucleares, criando uma situação de destruição mútua assegurada. Isso significava que um primeiro ataque garantiria a retaliação total do adversário, levando à aniquilação mútua e em escala global. A competição tecnológica se estendeu ao espaço. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957, e enviou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Em resposta, os Estados Unidos concentraram esforços no programa Apollo e alcançaram um feito histórico: levaram o primeiro homem à Lua em 1969, consolidando uma vitória simbólica crucial na Guerra Fria. Ambos os lados usaram a mídia, o cinema e os esportes para promover seus sistemas como superiores e desmoralizar o adversário. Também usavam as agências como a CIA e a KGB para espionagem, roubar segredos e influenciar governos estrangeiros. O FMI e o Banco Mundial, criados para estabilizar a economia global após a Segunda Guerra Mundial, foram rapidamente convertidos em instrumentos de influência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A estratégia norte-americana consistia em fortalecer países aliados por meio de empréstimos acompanhados de condições típicas do modelo capitalista para conter o avanço do comunismo. A reconstrução da Europa Ocidental, pelo Plano Marshall, consolidou um bloco capitalista próspero e resistente à influência soviética. A capital alemã, dividida no meio da zona soviética, foi o palco da primeira grande crise. A União Soviética bloqueou o acesso a Berlim Ocidental, e os Estados Unidos responderam com uma ponte aérea maciça. Mais tarde, o Muro de Berlim foi construído para impedir a fuga de alemães orientais para o Ocidente, tornando-se o maior símbolo da divisão mundial. A Guerra da Coreia começou quando a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, invadiu a Coreia do Sul, que contava com o apoio dos Estados Unidos. A guerra terminou sem vencedores, mantendo a divisão do território coreano, uma separação que permanece até hoje.
Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos tentaram impedir que o país fosse unificado sob um governo comunista. Depois de uma guerra longa, violenta e muito custosa, as tropas americanas se retiraram. Com isso, o Vietnã acabou unificado sob o regime comunista. A crise dos mísseis em Cuba foi o momento mais perigoso da Guerra Fria. A União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, apontados para os Estados Unidos. Após 13 dias de tensão extrema, um acordo foi fechado, com a retirada dos mísseis em troca da retirada de mísseis americanos da Turquia e a promessa de não invadir Cuba. O conflito começou a enfraquecer na década de 1980 com as reformas de Gorbachev na União Soviética, que abriram politicamente o país e acabaram gerando instabilidade interna. A crise econômica soviética, agravada pela corrida armamentista, também contribuiu para a perda de força do regime. Em 1989, a queda do Muro de Berlim simbolizou o fim da divisão da Europa. Com a dissolução da União Soviética, a Guerra Fria terminou oficialmente em 1991, marcando a vitória do modelo capitalista liderado pelos Estados Unidos.